Você sabia que mais de 90% das startups morrem nos primeiros anos? Isso foi uma matéria que eu li na Forbes, eu fiquei chocado. Mas, mais ou menos. Eu tenho muita empresa, muito empreendedor, muito aventureiro que entra em contato aqui com a gente com uma ideia mirabolante de projeto, querendo desenvolver e achando que vai ficar rico colocando 10 mil reais e em 2 meses o negócio está pronto. Existe uma diferença entre o empreendedor, o empresário empreendedor e o empreendedor aventureiro. E eu tô falando sem querer ofender ninguém, mas o ponto é, existem alguns erros cruciais que eu percebi ao longo do tempo que fazem pessoas que estão investindo no meio digital, querendo construir startup, plataforma, software como serviço, o famoso SaaS, o que muitas coisas fazem elas não prosperarem. Ou pior do que crescer, pior do que não crescer, pior do que quebrar é andar de lado, é ficar no mundo dos mortos-vivos e eu vejo muito startup andando assim. Inclusive eu já fundei coisas que ficaram assim por um tempo e eu tive que decidir, cara, a gente vai all-in com isso ou a gente vai desistir e ir pro próximo porque a gente não tem capacidade de fazer isso. Então hoje eu vou trazer 5 erros que as startups precisam tomar cuidado, que você precisa tomar cuidado se você quiser investir numa plataforma digital, principalmente se você for o que mais tem chance de dar certo, que é um empresário que teve uma ideia de uma plataforma na sua área, quer resolver um problema que você conhece, mas às vezes você, se cometer esses erros, pode ser que não dê certo. Vamos lá! Eu sou o Hugo Ferreira, fundador da Nani Incube, investidor de algumas startups e hoje eu vou trazer para você então 5 erros que eu vejo que startups cometem e que normalmente faz ela não dar certo, quebrar ou ficar andando de lado. A primeira coisa é criar um produto, criar uma plataforma que tem funcionalidade demais. Como é que você vai explicar para alguém aquilo que você está querendo vender, aquela plataforma que você quer que ele use, se ela tem 42 principais funcionalidades? É um pouco óbvio isso, mas eu vejo muita gente chegando aqui na empresa, querendo desenvolver um projeto, e aí, meu Deus do céu, ele tem 4 públicos distintos, ele tem 30 funcionalidades essenciais e às vezes fica um pouco difícil para o cliente entender que dor que ele vai resolver usando esse projeto. Então a primeira dica que eu te daria com relação a esse erro é, cara, define qual é a principal dor que você quer resolver com a sua plataforma, porque vai facilitar do cliente falar sim, de você criar uma oferta irresistível, de você ver qual que é o melhor canal para buscar esses potenciais clientes. Para de querer criar um negócio e falar, esse é o MVP. Aí a hora que você vai ver o MVP do cara, ele tem uma rede social dentro, ele tem um CRM, é um RP, controle de estoque, integração com sistema de pagamento. Cara, aí você quer investir milhões, você quer concorrer com o SAP, com TOTS, com Senior ou qualquer coisa do tipo. Entende uma dor que você quer resolver e, se possível, que você já resolve de alguma maneira um pouco mais manual, e é aí que você vai aumentar consideravelmente as chances de dar certo com o seu produto. Um segundo ponto, que se você é do perfil que eu disse, que é um empresário que já resolveu a dor, você não vai ter esse erro, é não validar a dor com usuários reais. Existe muita gente que tem uma hipótese de dor, aí eles chegam aqui com a gente com uma ideia muito legal a princípio. Aí quando a gente vai ver, tá, você já validou de que forma? Fala, eu conversei com a minha namorada, com a minha esposa, com a minha mãe, com mais 3 amigos e um brother, e eles falaram que a ideia é genial e eu acredito e eu vejo o mercado. Cara, não se engane. A gente tem que entender como validar a dor. O MVP, eu até concordo que às vezes faz sentido ser uma versão mais enxuta de um produto que já gera ROI, que já gera receita, que traz resultado. Agora, você precisa ter absoluta certeza de que a dor existe e que o mercado percebe. Porque às vezes você vai resolver uma dor que não é latente para o mercado, que ele não está disposto a pagar o preço, e não o preço do seu produto, mas o preço da transformação que ele precisa passar para fazer usufruto da solução que você está entregando. Se você não valida a dor de maneira real, consistente, que te prove que faz sentido, a chance da sua startup, da sua plataforma, do seu projeto digital dar certo, diminui consideravelmente. No mundo de startups existe um conceito que é carta de intenção. Eu indico para todos os meus clientes ter pelo menos de 5 a 10 cartas de intenção com potenciais clientes que estão dispostos a usar a plataforma assim que ela sair na versão beta.
Se você cria um projeto e só tenta vender o uso dele ou angariar clientes depois do seu MVP estar pronto, depois você já ter uma landing page, anúncio e evento, e lançamento, um monte de coisa, é possível que você está começando errado. Tenha pelo menos de 5 a 10 clientes no seu radar participando da construção do que você está desenvolvendo, até pegando feedbacks com ele. Você fez 3, 4 telas, já mostra para ele, olha, essa tela de controle de estoque virtual, sei lá, vai ficar de tal e tal forma. Olha, este módulo de gestão de clientes vai ter esse tipo de permissão, essa é a diferença de acesso de um usuário de outro usuário. Tenha de 5 a 10 clientes, pelo menos, dispostos a começar a utilizar e, se possível, sem pagar. Se pagar, ótimo, mas dá uns 6 meses, 1 ano grátis para ele usar, porque esses caras que vão validar a sua ideia, não lançam um produto e só depois de lançar que você pensa em como angariar clientes. É tiro no pé isso. Ontem eu estava numa reunião com as clientes e elas fizeram uma das perguntas mais sábias da vida. Eu, como desenvolvedor de plataforma digital, fiz um orçamento de um MVP para elas. E elas perguntaram assim, Hugo, no seu ponto de vista, além desse investimento da plataforma, quanto você acredita que eu vou ter de gasto, de investimento, pelo menos no primeiro ano, de marketing, de tráfego, de coisas assim? Essa é uma pergunta que todo cliente devia me fazer, que é, depois de eu ter o produto pronto, quanto minimamente eu tenho que separar de caixa para investir? Eu falei para ela, olha, pelo menos para começar a dar uma ciscada, uns R$2.000 por mês de tráfego pago e com alguém, fora quem vai gerenciar esse tráfego, para que você consiga entender quais são as palavras-chave, qual é a maneira de você angariar esses clientes. Só que aqui a gente só está falando de um canal, que é o canal digital tráfego pago. O ideal é elas também separarem um orçamento para eventos que elas vão patrocinar, eventos que elas vão desenvolver, parcerias que elas vão ter que dar cupom de desconto, parcerias que elas vão fazer um trabalho em conjunto para atingir a carteira de cliente do parceiro e depois pagar uma comissão para ele. Então, não ter um orçamento anual de pelo menos, sei lá, de 2 a 5 mil por mês só para investir, tem gente que investe milhares ou milhões por mês de tráfego só de marketing para trazer o usuário, também é um potencial tiro no pé, porque você está lá no mundo, você tem um produto maravilhoso, uma landing page maravilhosa, ninguém está acessando. Minimamente, sei lá, uns R$1.000 para comprar uma lista de telefone, e-mail, nome e cargo daquele segmento que você está endereçando o seu produto e você vai pegar seu celular e vai ligar um por um para tentar trazer eles como usuário. Então tem que investir, tem que pensar em como que eu vou investir em marketing e aquisição de clientes desde o dia 1 da sua ideia. Mesmo que você teve ideia hoje, daqui a 4, 6 meses só sai a primeira versão do seu MVP e só ali que as pessoas vão começar a usar, do dia 1 você já tem que estar pensando como é que eu vou angariar usuários para minha base. E por fim, mas não menos importante, dá muita opção para o cliente decidir. Se você tem o plano ouro, prata e bronze, diamante e safira, e aí dentro você cobra por quantidade de usuário, por volume de não sei o que, por mais não sei o que de módulo, cara, o cliente vai falar assim, eu vou pensar. Eu até gostei inicialmente da solução, mas agora você tem tanta coisa. E eu vou te falar, eu tenho teto de vidro nisso aqui, tá? Eu tenho produtos dentro de casa que às vezes eu preciso me segurar e depois de muita consultoria, de muita mentoria e de muito bater a cabeça, a gente vem aprendendo cada vez mais como oferecer só o que o cliente precisa. Aqui eu vou te dar uma dica de um quadrante, de um cara, eu não lembro, me perdoa, cara, um dia eu vou lembrar, um cara que deu uma palestra num evento que a Bossa Nova Investimentos fez, que é um quadrante de como que eu escalo, a melhor maneira de eu escalar um projeto. Pensa numa matriz, um quadrante, sei lá o nome disso, faz uma cruz aí. De um lado você vai pôr o seu produto. Eu tenho um software, um produto. Um produto, beleza? Um produto, uma proposta de valor para resolver uma dor. Do outro lado, eu tenho o perfil de cliente ideal. Quem que é o cliente que eu vou oferecer esse produto? Aqui embaixo eu tenho a minha oferta. Então uma coisa é o produto ou serviço que eu entrego para o meu cliente, outra coisa é qual que é a oferta que eu vou fazer. É uma oferta única. Assine ou cadastre-se gratuitamente
e tenha acesso por 30 dias a 100% do sistema e depois pague R$ 97 por mês para até 10 usuários para ter acesso a todo o sistema. Uma oferta! Se você, quando vai lançar um projeto, ou no primeiro ano de operação de uma plataforma, você começa a ter planos demais, opções demais, existe a dor do não, gente. Toda vez que eu vou comprar um negócio, ou eu vou direto no tênis que eu queria e eu compro, mas se o vendedor começar a me mostrar 8 pares diferentes e falar, esse também fica bom para vocês, também não sei o quê, no lugar dele conseguir vender 8 tênis, às vezes ele não vai vender nenhum. Então, nosso desafio enquanto empreendedor, ter uma oferta central. E você não vai acertar de primeira, mas vai uma de cada vez. Pega cohorts, pega perfis de cliente. Para esse cliente desse segmento eu vou fazer essa oferta, para outro esse, para outro esse. E aí você vai ver qual que é a taxa de conversão melhor. Então, produto, resolver uma dor principal, que é a proposta única de valor. Depois, perfil de cliente que você vai buscar. Depois, qual que é a sua oferta. E por fim, o modelo de negócio. O modelo de negócio é assinatura por usuário. Ponto. Não é assinatura por usuário, mas aí tem um setup, aí você paga por ano mais um valor, aí se você quiser pagar esse tanto, você vai ter acesso a isso e aquilo. Cara, simplifica. Pelo amor do santo Jesus de meu Deus, simplifica o seu modelo de negócio. Um produto para um cliente, uma oferta, um modelo de negócio. Vai por mim. A sua ideia é boa, ela pode estar resolvendo a vida de muita gente. O seu negócio não dar certo não vai impactar só você, a sua liberdade financeira ou a sua carta de alforria de um trabalho que às vezes você tem que ficar 12, 15 horas por dia trabalhando para conseguir trazer o sustento para casa. Se você tem uma boa ideia, se você descobrir uma dor real no mercado para solucionar, o seu insucesso pode impactar a vida de milhões de pessoas. Imagina se o Mark Zuckerberg não tivesse consciência de como construir o Facebook da maneira correta, como criar depois a central de negócios para anúncios, se ele não tivesse a visão de como comprar o Instagram por $1 bi, se eu não me engano, foi mais ou menos isso, depois procura aí e deixa nos comentários se eu falei merda aqui. $1 bi e o Instagram e o WhatsApp, se eu não me engano, por $16 bilhões. É muito dinheiro. Olha o impacto que tem hoje nisso. Mas por quê? Porque ele sabia que dor que ele queria resolver, percebeu uma dor e foi indo caso a caso. Só que, de maneira geral, eu não me considero outlier como esses caras são e talvez você não seja. Tá tudo ok, cara. A gente não precisa ser a última bolacha do pacote que normalmente está quebrada. Mas se a gente tem condição do problema que a gente está resolvendo, do público que a gente consegue impactar e a gente embala isso numa oferta matadora, com um modelo de negócio simples, com um jeito de pagar simples, aí depois eu começo a ter estratégias de vender outros produtos para quem já é cliente. Você sabia que é 3 vezes mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que angariar um novo cliente? Mais fácil, mais barato. Porque o cara já está na base, ele já abriu carteira e já pôs algum dinheirinho no seu bolso. Para você depois vender, fazer um upsell, ter uma estratégia de customer success, é muito melhor. Então esses são 5 erros que eu consegui mapear e eu acho que é importante você ter claro para você não cometer. E talvez você cometa, mas se você ou já esteja cometendo nesse momento, se você identificou, beleza, só para, conserta logo, corrige a rota. A linha do sucesso de uma startup, de uma plataforma digital, de escalar negócios, não é linear, é uma loucura doida. O importante é que eu tô indo pra cima e é isso que a gente tem que buscar. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para sempre que eu produzir e eu te garanto que daqui para frente agora eu tô com um time bom que tá me ajudando a produzir conteúdo. Eu prometo que eu vou dar o melhor de mim para parar de ser heróico e esporádico essa produção de conteúdo e toda semana ter algum vídeo aqui no canal. Beleza? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, deixa os comentários aí, um pãozinho de queijo, não, pãozinho de queijo não, deixa um biscoito pra gente aí e compartilha com quem você gosta, com quem faz sentido, manda pro seu time, manda pro seu sócio, fala, ó, eu acho que a gente tá fazendo cagada nesse negócio aqui, esse Hugo aqui falou uns negócios que talvez faça sentido e é por isso que nós estamos andando de lado, é por isso que os negócios não estão acontecendo e por aí vai. Tamo junto, até a próxima!